Duque de Vitorino, e se aproximaram de ti, e são iluminados pela tua luz, junto da qual recebem o poder de se fazerem teus filhos. Mas estes são menos conhecidos pelo mundo dos homens, mesmo os que os conhecem se alegram menos, mas quando a alegria é partilhada por muitos, ainda é maior em cada um, porque se aquece e inflama de uns para os outros. Ademais, os que são conhecidos de muitos, arrastam à salvação muitos outros, e caminham adiante seguidos dos que os imitam. Por isso, grande é a alegria dos que os precederam, porque não se regozijam só consigo. Mas, longe de mim pensar que no teu tabernáculo são mais aceitos os ricos que os pobres, e os nobres mais do que os plebeus, porque escolheste os fracos segundo o mundo para confundir os fortes, o que é vil e desprezível segundo o mundo, aqui não é nada, para aniquilar o que é. Contudo, o menor de teus apóstolos, por cuja boca pronunciaste essas palavras, quando suas armas abateram o orgulhoso procônsul Paulo, sujeitando-o ao leve jugo de teu Cristo e fizeram dele um súdito do grande rei, quis, para comemorar tão grande triunfo, mudar seu nome de Saulo pela de Paulo. De fato, o adversário é mais completamente vencido naquilo em que tinha maior domínio e por meio do que retém maior número de sequazes. Ora, o inimigo domina com mais força os soberbos pela nobreza de seu nome e, graças a estes, número maior pelo prestígio de sua autoridade. Assim, na medida em que o coração de Vitorino era tido como fortaleza inexpugnável antes ocupada pelo demônio, e sua língua como dardo poderoso e agudo, que tantas vezes havia dado a morte às almas, tanto mais copiosamente deviam exultar teus filhos, ao verem que nosso rei agrilhoara o forte, e que seus vasos roubados, eram agora purificados e destinados à tua honra, convertendo-se em instrumentos úteis ao Senhor para toda obra boa. Capítulo 5. As duas vontades. Mal teu servo Simpliciano me contou a conversão de Vitorino, ardi no desejo de imitá-lo. Aliás, era esta a finalidade da narração de Simpliciano. Depois acrescentou que nos tempos do imperador Juliano, uma lei proibia aos cristãos ensinar literatura e oratória, e Vitorino, dócil à lei, preferiu abandonar a escola de pauradores ao abandonar teu verbo, que torna eloquentes as línguas dos meninos. Não só me pareceu corajoso como afortunado, por ter encontrado ocasião de se consagrar por ti. Por isso eu suspirava, acorrentado não com os ferros de uma vontade estranha, mas por minha férrea vontade. O inimigo dominava meu querer, e dele forjava uma corrente com a qual me mantinha cativo. Da vontade perversa nasce a paixão, e desta satisfeita procede o hábito, e do hábito não contrariado provém a necessidade, e com estes anéis enlaçados entre si, por isso lhes chamei corrente, me mantinha preso em dura servidão. A nova vontade, que despontava em mim, de te servir sem interesse, de me alegrar em ti, ó meu Deus, única alegria verdadeira, ainda não era capaz de vencer a vontade antiga e inveterada. Deste modo minhas duas vontades, a velha e a nova, a carnal e a espiritual, lutavam entre si e, nessa luta, dilaceravam minha alma. Entendi, por experiência própria, o que havia lido: a carne tem desejos contra o espírito, e o espírito contra a carne. Eu vivia ao mesmo tempo a ambos, embora mais o que aprovava em mim do que o que em mim desaprovava. Com efeito, nesta última parte de mim eu era passivo e constrangido, mais do que ativo e livre. E, contudo, o hábito que se impunha contra mim vinha de mim mesmo, pois fora voluntariamente que eu chegara onde não queria. E quem poderia protestar legitimamente, se um castigo justo segue o pecador? Eu já não tinha aquela desculpa, com a qual persuadia-me de que, se ainda não desprezava o mundo para te servir, era porque não tinha visão clara da verdade, uma vez que agora já conhecia de modo indiscutível. Mas, ainda apegado à terra, recusava-me a combater em tuas fileiras, e temia ver-me livre dos meus laços, quando devia temer estar por eles atado. Assim, sentia-me docemente oprimido pelo peso do mundo, como em um sonho, e os pensamentos com que meditava em ti eram semelhantes aos esforços dos que desejam despertar, mas, vencidos pela sonolência, voltam a dormir. Não há ninguém que queira dormir sempre, e segundo dito bom senso, é melhor estar desperto que dormir. Contudo, às vezes retarda-se o despertar, quando o torpor torna os membros pesados, e, mesmo a contragosto,
continua-se a dormir mesmo depois de chegada a hora de despertar. Assim eu estava certo que era melhor entregar-me a teu amor que ceder à minha paixão. O primeiro me agradava, me dominava, o segundo me encantava, me prendia. Já não tinha o que responder quando me dizias: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te há de iluminar. E quando por todos os meios me mostrava a verdade do que dizias, e de que eu estava convencido, não tinha absolutamente nada para responder, senão umas palavras preguiçosas e sonolentas, um momento. Depois, um pouquinho mais. Mas este pouquinho não tinha fim, e este momento se ia prolongando. Em vão me deleitava em tua lei, segundo o homem interior, porque em meus membros outra lei combatia a lei de meu espírito, mantendo-me cativo sob a lei do pecado que estavas em meus membros. Com efeito, a lei do pecado é a violência do hábito, pelo qual a alma é arrastada e presa, mesmo contra sua vontade, merecidamente porém, pois se deixa arrastar por vontade própria. Pobre de mim! Quem poderia libertar-me deste corpo de morte senão tua graça, por Cristo, nosso Senhor? Capítulo 6. A narração de Ponticiano. Agora contarei de que modo me arrancaste do vínculo do desejo carnal, que me prendia fortemente, e da servidão dos negócios do mundo, e confessarei teu nome, ó Senhor, meu auxílio e minha redenção. Levava minha vida habitual com angústia crescente, todos os dias suspirava por ti, frequentava tua igreja, quando me deixavam livres os negócios, cujo peso me fazia sofrer. Comigo estava Alípio, desonerado do cargo de jurisconsulto, depois de ter sido assessor pela terceira vez. Ele aguardava quem vender de novo seus conselhos, como eu vendia a arte da eloquência, se é que pelo ensino a podemos transmitir. Nebrídio, por sua vez, acendendo as nossas solicitações amigas, auxiliava na escola nosso amigo íntimo, Verecundo. Este, gramático e cidadão milanês, desejava enormemente, e nos instava em nome da amizade, que um de nós lhe prestasse uma fiel colaboração, pois dela muito necessitava. Não foi, pois, o interesse que moveu Nebrídio, que poderia oferir bem mais vantagens se ensinasse as letras, mas, como grande amigo que era, não quis recusar nosso pedido em obsequio à amizade. Agia, porém, com muita prudência, evitando fazer-se conhecido dos poderosos deste mundo, para evitar as inquietações do espírito que ele queria manter o mais possível livre e desocupado para investigar, ler ou ouvir algo sobre a sabedoria. Certo dia em que Nebrídio estava ausente, não sei por que motivo, Alípio e eu recebemos a visita de um tal Ponticiano, nosso compatriota da África, que servia em alto cargo do palácio. Não sei mais o que queria de nós. Sentamo-nos para conversar, e, por acaso, deu com os olhos em um livro que estava sobre a mesa de jogo, à nossa frente. Pegou-o, abriu, viu que eram as epístolas de Paulo e ficou surpreso, pois pensava que se tratasse de algum dos livros cujo estudo me preocupava. Então sorriu para mim e, cumprimentando-me, manifestou-me sua admiração por ter encontrado aquele livro, e só aquele, ao alcance dos meus olhos. Ponticiano era um cristão fiel, e muitas vezes prostrava-se diante de ti, nosso Deus, na igreja, em frequentes e prolongadas orações. E quando lhe declarei que aquele livro ocupava o melhor de minha atenção, tomando a palavra, começou a falar-nos de Antão, monge do Egito, cujo nome era celebrado entre teus fiéis, mas que nós desconhecíamos até aquela hora. Informado disto, continuou a falar, revelando esse grande homem a nossa ignorância, que ele muito admirou. Ouvíamos, estupefatos, tuas autênticas maravilhas, realizadas na verdadeira fé, na Igreja Católica, tão recentes e quase contemporâneas. Todos nos admirávamos, nós, por serem coisas tão grandes, e ele, por ser-nos tão desconhecidas. Depois, passou a falar das multidões que vivem em mosteiros, e de seus costumes, que trazem teu doce perfume, e da fecunda solidão do ermo, coisas todas que desconhecíamos. Até em Milão havia, fora dos muros, um mosteiro cheio de bons irmãos sob a direção de Ambrósio, que também desconhecíamos. Ponticiano prosseguia, e falava sempre mais, e nós ouvíamos atentos e calados. E assim veio a nos contar que um dia, não sei quando, estando em Tréveris, saiu em companhia de 3 companheiros,
enquanto o imperador se concentrava nos jogos circenses da tarde, para dar um passeio pelos jardins que rodeavam os muros da cidade. Distraidamente passeando 2 a 2, um com Ponticiano, e os outros 2 juntos, separaram-se e tomaram caminhos diferentes. Caminhando a esmo, estes últimos deram com uma cabana, habitada por alguns servos teus, pobres de espírito, a quem pertence o reino dos céus. Lá encontraram um exemplar manuscrito da vida de Santo Antão. Um deles começou a lê-lo, e, admirado e arrebatado, cogitou, enquanto lia, em abraçar aquele gênero de vida, abandonando o serviço do mundo, para servir unicamente a ti. Estes 2 eram os chamados agentes de negócios do imperador. De repente, tomado de amor santo e casto pudor, irado consigo mesmo, olha para o companheiro, e lhe diz: dize-me, te peço, onde pretendemos chegar com todos estes nossos trabalhos? Que buscamos? Qual a finalidade do nosso labor? Podemos aspirar mais no palácio do que ser amigos do imperador? E mesmo nisto, quanta incerteza, quantos perigos! E quantos perigos teremos de passar para chegar a um perigo ainda maior? E quando chegaremos a isso? Mas, se eu quiser ser amigo de Deus, posso sê-lo agora mesmo. Disse essas palavras, e exaltado pela gestação da nova vida voltou os olhos para o livro. Ao ler, transformava-se interiormente, o que só tu sabias, e seu espírito se despia do mundo, como logo se evidenciou. Enquanto lia, o coração se lhe tornou um mar tempestuoso, sentiu um estremecimento e, intuindo o melhor caminho a tomar, resolveu abraçá-lo, dizendo ao amigo: já rompi com nossos sonhos, decidi dedicar-me ao serviço de Deus, e isso quero começar aqui e agora. Se não me queres imitar, ao menos não me contraries. O amigo respondeu que desejava ficar com ele, e ser companheiro de tão nobre mercê e de tão grande combate. Ambos já te pertenciam, e começavam a construir, com capital suficiente, uma torre de salvação, a tudo renunciando para te seguir. Então Ponticiano e seu companheiro, que passeavam em outro local do jardim, procurando-os, deram também com a mesma cabana, e os avisaram para que voltassem, pois já entardecia. Mas eles, relataram-lhes sua determinação e propósito, e o modo como nascer e se fixara neles tal desejo. Pediram-lhes que, se não quisessem juntar-se a eles, que não os molestassem. Mas estes, sem se converterem, lamentaram a si mesmos, no dizer de Ponticiano, e felicitando-os piedosamente, recomendaram-se as suas orações. Depois, arrastando o coração pela terra, voltaram ao palácio, enquanto que os convertidos, fixando seu coração no céu, ficaram na cabana. Ambos eram noivos, mas, quando suas noivas ouviram o sucedido, também te consagraram sua virgindade. Capítulo 7. A reação de Agostinho. Eis o que Ponticiano nos relatou. E tu, Senhor, enquanto lhe falava, me fazias refletir, tirando-me da posição de costas, em que me colocara para não me ver a mim mesmo. Tu me colocavas diante de meu próprio rosto para que visse como estava indigno, disforme, sórdido, manchado e ulceroso. Eu me via, e enchia-me de horror, mas não tinha para onde fugir de mim mesmo. Se tentava afastar o olhar de mim mesmo, Ponticiano prosseguia com a narração, e de novo me punhas diante de mim, e me empurravas diante de meus olhos, para que eu descobrisse minha iniquidade e odiasse. Eu bem a conhecia, mas a dissimulava, fingia não ver, esquecia. E quanto mais ardentemente amava aqueles jovens, cuja salutar decisão ouvia relatar, por se terem entregue completamente a ti para que os curasses, tanto mais acerbamente me odiava ao me comparar com eles. Com efeito, já tinham decorrido muitos anos, talvez uns 12, desde que, aos 19 anos, lendo Hortêncio de Cícero, sentira-me atraído para o estudo da sabedoria. E adiando a hora de abandonar a felicidade meramente terrena, quando não somente a sua descoberta, mas a sua própria busca, deveria ser preferida aos maiores tesouros do mundo e aos maiores prazeres corporais, que um aceno, afluíam ao meu redor. Mas eu, jovem miserável, sim, miserável desde o despertar da juventude, já te havia pedido a castidade, dizendo, dá-me castidade e continência, mas não agora, pois temia que me atendesse muito depressa, e que me curasses logo da doença de minha concupiscência, que eu mais queria saciar do que extinguir.
e caminhei pelas sendas ruins de uma superstição sacrílega, não porque estivesse certo dela, mas porque a preferia às demais doutrinas, que eu não estudava piedosamente, mas que hostilmente combatia. Acreditava que o motivo por que adiava dia a dia desprezo das promessas seculares, para seguir apenas a ti, era o não ter descoberto uma claridade capaz de dirigir meus passos. Veio, então, o dia em que me vi nu, a ouvir as repreensões de minha consciência. Onde está a tua palavra? Não dizias que tua indecisão para lançar longe o fardo de tua vaidade se devia à incerteza? Agora tens a certeza, e não obstante, ainda te oprime esse fardo. Outros, no entanto, que não se consumiram tanto em procurá-la, nem meditaram 10 anos ou mais sobre tais problemas, veio nascer asas em seus ombros mais livres. Assim me roía interiormente, devorado por enorme e terrível vergonha, enquanto Ponticiano contava aquilo tudo. Fim da conversa, e resolvida a questão a que viera, Ponticiano voltou para sua casa, e eu para dentro de mim. Que coisas não disse contra mim? Com que açoite de palavras não flagelei minha alma, para obrigá-la a me seguir em meus esforços para te alcançar. Ela resistia, recusava-se, sem se desculpar. Todos os argumentos já estavam esgotados e refutados. Nada lhe restava, senão uma angústia muda. Tinha medo, como da morte, de ser tolhida a corrente do vício, onde se corrompia mortalmente. Capítulo 8. Luta espiritual. Então, em meio àquela luta interior que eu travava violentamente contra mim mesmo no recesso do meu coração, perturbado no rosto e no espírito, volto-me para Alípio exclamando, que tanto nos aflige. O que significa isto que ouviste? Levantam-se os ignorantes e arrebatam o céu, e nós, com todo o nosso saber insensato, nos revolvemos na carne e no sangue. Acaso temos vergonha de segui-los porque se nos adiantaram, e não temos vergonha de não seguir? Foi mais ou menos o que eu lhe disse, e dele me afastei sob forte emoção. Alípio me olhava atônito em silêncio. Eu não falava como de costume, e muito mais que as palavras, minha fronte, minhas faces, meus olhos, minha cor e o tom de minha voz denunciavam meu estado de espírito. Nossa casa tinha um pequeno jardim, que usávamos, assim como o restante da casa, que nosso hóspede não habitava. Para ali me levar a tormenta de meu coração, onde ninguém pudesse interferir no ardente combate que eu travava comigo mesmo, até que se resolvesse o assunto conforme tu sabias e eu ignorava. Mas eu delirava para reencontrar a razão, e morria para reviver. Conhecia meu mal, mas desconhecia o bem que depois haveria de sobrevir. Retirei-me, pois, para o jardim, e Alípio seguiu-me passo a passo, mas, apesar de sua presença, eu não estava menos só. E como haveria ele de me deixar naquele estado? Sentamo-nos o mais longe possível da casa. Eu tremia pela violenta indignação, me enraivecia por não poder seguir teu agrado e aliança, ó meu Deus, aliança pela qual clamavam todos os meus ossos, que te elevavam louvores até o céu. E para ir a ti não há necessidade de navios nem de carros, nem mesmo de dar aqueles poucos passos que separavam a casa do jardim onde estávamos. Não somente ir, mas chegar junto de ti, nada mais é do que querer ir, mas com querer enérgico e pleno, e não com vontade tíbia, que se dispersa em todos os sentidos, e se agita incerta, dividida, ora levantando-se, ora voltando a cair. Enfim, naquela angustiante hesitação, fazia mil gestos, como soem fazer os homens que querem e não podem, ou porque não têm membros, ou porque os têm atados em cadeias, debilitados pela fraqueza ou paralisados de qualquer outro modo. Se puxei os cabelos, se feri a fronte, se apertei os joelhos entre os dedos entrelaçados, eu o fiz porque quis. Poderia porém querer o fazê-lo e não o fazer, se a flexibilidade de meus membros não me obedecesse. Portanto, fiz muitas coisas, nas quais o querer não era o mesmo que o poder. Contudo, eu não fazia aquilo que desejava acima de tudo mais, e que eu poderia fazer desde que o quisesse, porque se o tivesse efetivamente querido, bastava que o quisesse sinceramente. Nisso o poder é o mesmo que o querer, e querer já seria agir. Contudo não o fazia, e meu corpo obedecia mais facilmente ao mais leve comando de minha alma, movendo os membros segundo sua vontade, do que a própria alma obedecer a si mesma para realizar seu grande desejo com a vontade. Capítulo 11. A desobediência da vontade.
Mas, de onde vinha este prodígio? Qual sua causa? Brilhe a tua misericórdia, e perguntarei, se é que me podem responder, aos sombrios castigos infligidos aos homens, e às tenebrosas misérias dos filhos de Adão. De onde vem este prodígio? E qual sua causa? A alma dá ordens ao corpo, e este obedece imediatamente. A alma dá ordens a si mesma, e resiste. Ordena a alma a mão que se mova, e é tal sua presteza, que mal se pode distinguir a ordem da execução. Não obstante, a alma é espírito e a mão é corpo. A alma dá a si mesma a ordem de querer, uma não se distingue da outra, e contudo, ela não obedece. De onde este prodígio? E qual sua causa? Manda a alma que queira, e não mandaria se não quisesse, e, não obstante, não faz o que manda. Logo, não quer totalmente, e por isso não manda de modo total. A alma manda na proporção do querer, e enquanto não quiser, suas ordens não são executadas, porque a vontade que dá a ordem de ser é uma vontade que nada mais é que ela própria. Logo, não manda plenamente, e esta é a razão por que não faz o que manda. Porque, se estivesse em sua plenitude, não mandaria que fosse, porque já seria. Não há, portanto, prodígio algum em querer em parte não querer, é uma enfermidade da alma. Esta, sustentada pela verdade, não se ergue de todo, pois está oprimida pelo peso do hábito. Há, portanto, duas vontades, ambas incompletas, e o que uma possui falta a outra. Capítulo 10. Contra os maniqueus. Desapareçam de tua presença, ó meu Deus, como os vãos faladores e sedutores do espírito, aqueles que, ao observarem a dupla deliberação da vontade, concluem que temos duas almas de naturezas opostas, uma boa, outra má. Eles é que são de fato maus, que seguem tais más doutrinas, somente serão bons quando aceitarem a verdade, concordando com os que a possuem. E assim o apóstolo poderá dizer deles, outrora fostes trevas, mas agora sois luz no Senhor. Mas esses, querendo ser luz não no Senhor, mas em si mesmos, julgam que a natureza da alma é a mesma que a de Deus, vão se tornando trevas ainda mais densas, pois em sua terrível arrogância se afastam ainda mais de ti, luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem a este mundo. Atentai para o que dizeis, e enchei-vos de vergonha. Aproximai-vos dele, e sereis iluminados, e vossos rostos não serão cobertos de confusão. Quando eu deliberava dedicar-me ao serviço do Senhor meu Deus, como de há muito me tinha proposto, eu era o que eu queria, e ler o que eu não queria. Mas, nem queria plenamente, nem deixar de querer por completo. Por isso lutava comigo mesmo, e me dilacerava a mim mesmo. Essa destruição, embora involuntária, não mostrava, contudo, a presença em mim de uma alma estranha, mas apenas o castigo de minha alma. E por isso já não era eu quem me infligia, mas o pecado que habitava em mim, como castigo de pecado cometido livremente, por ser eu filho de Adão. Com efeito, se fossem tantas as naturezas contrárias quantas são as vontades que em nós se contradizem, não deveríamos admitir apenas duas naturezas, mas muitas. Se alguém, com efeito, hesita entre uma reunião dos maniqueístas ou ao teatro, logo eles exclamam, eis aí as duas naturezas, uma boa, que o atrai para cá, e outra má, que o arrasta para lá. E de onde mais viria essa hesitação de vontades opostas? De minha parte eu digo que ambas são más, tanto a que leva a eles como a que arrasta ao teatro, mas eles só a julgam boa a que leva até eles. Mas, suponhamos que um dos nossos queira decidir, e conflitando as duas vontades, titubeie entre ir ao teatro ou à nossa igreja, não ficarão indecisos os maniqueístas na resposta que hão de dar? Porque, ou hão de confessar o que não querem, que é boa vontade que o leva à nossa igreja, como vão a ela os que foram iniciados em seus mistérios e lhe permanecem fiéis, ou terão de reconhecer que num mesmo homem lutam duas naturezas más e duas almas más. E então terão de contradizer o que afirmam, que uma natureza é boa e outra má. Ou então terão de aceitar a verdade e, neste caso, não negarão que, quando alguém escolhe, é uma mesma alma que hesita entre duas vontades opostas. Portanto, quando virem duas vontades que se contrapõem ao mesmo homem, não falem mais de luta entre duas almas contrárias, uma boa e outra má, originadas em duas substâncias antagônicas. Porque tu, ó Deus verdadeiro, os confundes,
como no caso em que ambas as vontades são más, por exemplo, quando alguém hesita entre matar a outrem com um punhal ou veneno, entre assaltar esta ou aquela propriedade alheia, quando não pode assaltar a ambas, entre esbanjar na compra do prazer da luxúria, ou guardar dinheiro por avareza, entre ir ao circo ou ao teatro, quando ambos sejam concomitantes, e ainda acrescenta uma terceira incerteza, entre roubar ou não a casa do próximo, em havendo a oportunidade, ou ainda, acrescenta uma quarta hipótese, entre cometer ou não adultério, se tem possibilidade para isso. Suponhamos que todas essas circunstâncias ocorram simultaneamente, como todas são igualmente desejadas, e irrealizáveis ao mesmo tempo, a alma será dilacerada por um conflito entre quatro vontades, ou mais ainda, tão numerosos são os objetos de desejo. Contudo, os maniqueus não afirmam que existe tão grande número de substâncias diferentes. O mesmo acontece com as vontades boas. Se eu lhes pergunto se é bom deleitar-se com a leitura do apóstolo, com a leitura de algum salmo espiritual, ou com o comentário do evangelho, eles responderão a cada questão, é bom. Ora, se as três atividades têm a mesma atração simultaneamente, não teríamos vontades opostas a dividir o coração do homem, enquanto escolhe qual delas abraçar de preferência. Todas essas vontades são boas, e lutam entre si, até que se tome uma decisão, que unifique a vontade, antes dividida. Assim também, quando a eternidade agrada a nossa parte superior e o bem temporal nos prende fortemente cá embaixo, é a mesma alma que, sem uma vontade plena, quer um e outro desses bens. Por isso, dilacerá uma grande dor. A verdade nos faz preferir a eternidade, mas o hábito não quer abandonar os bens temporais. Capítulo 11. Últimas resistências. Assim sofria e me atormentava, com acusações mais acerbas que de costume, rolando-me e debatendo-me dentro de minhas cadeias, para ver se as quebrava por completo. Elas mal me prendiam, mas ainda me prendiam. E tu, Senhor, me espicaçavas no fundo de minha alma, e com severa misericórdia redobravas os açoites do temor e da vergonha, para que eu não afrouxasse de novo, e para que quebrasse minha tênue e leve cadeia, antes que ela se revigorasse para me prender mais firmemente. E dizia comigo mesmo, vamos. Mãos à obra, sem demoras. E quase passava da palavra à ação. Estava a ponto de agir, mas não agia. Eu já não recaía nas antigas paixões, mas delas estava bem próximo, e tomava ainda alento de seu ar. Quase alcançava, faltava pouco, cada vez menos, e já quase chegava ao termo e assegurava, mas não alcançava, nem a tocava. Hesitava entre morrer para a morte e viver para a vida. O mal arraigado dominava-me mais do que o bem, cujo hábito eu não possuía. Na medida que ia se aproximando o momento em que me transformaria em outro homem, maior era o horror que me incutia, sem contudo me fazer voltar para trás ou mudar de caminho. Simplesmente mantinha-me indeciso. Mantinham-me preso umas tantas bagatelas, umas vaidades de vaidades, antigas amigas minhas, que me puxavam por minhas vestes carnais, murmurando, então, nos abandonas. De agora em diante nunca mais estaremos contigo. Desde este momento nunca mais te será lícito isto ou aquilo. E que coisas, meu Deus, que torpezas me sugeriam com o que chamei disso ou aquilo. Por tua misericórdia, afasta-as da alma de teu servo. Oh! Que imundícies me sugeriam, que indecências! Já se reduzira a menos da metade o número de vezes que eu lhes dava ouvidos. Não era mais um assalto aberto, frontal, mas segredado por cima dos ombros, e como que puxando-me furtivamente, se me afastava, para que me voltasse para trás. Contudo, faziam com que eu, vacilante, tardasse em me separar delas para correr para onde me chamavam, enquanto o hábito violento me dizia, julgas que poderás viver sem elas. Mas isto já dizia com voz muito débil. Para onde voltava o rosto, e por onde temia passar, mostrava-se para mim a casta dignidade da continência, serena e alegre, sem desordens, acariciando-me honestamente para que me aproximasse sem medo. Estendia para mim, para me acolher e abraçar, suas mãos piedosas, cheias de uma multidão de bons exemplos. Junto dela, uma turba de meninos e meninas, uma juventude numerosa, e homens de toda a idade, viúvas veneráveis e virgens idosas. Em todas essas almas, não era estéril,
mas fecunda mãe de filhos nascidos nas alegrias do esposo, que eras tu, Senhor. E a continência zombava de mim com ironia animadora, como se dissesse: então, não serás capaz de fazer o mesmo que eles. Ou será que estes e estas encontraram forças em si mesmos, e não no Senhor, seu Deus? Foi o Senhor Deus, quem me entregou a eles. Porque te apoias em ti, se és vacilante. Lança-te nele, não temas, que ele não se apartará de ti, e tu não cairás. Lança-te com confiança, que ele te receberá e te curará. E enchia-me de vergonha por ainda ouvir o murmúrio daquelas bagatelas e, vacilante, continuava indeciso. Mas de novo a voz da castidade parecia-me dizer: não dês ouvidos às tentações imundas da tua carne impura que te prende à terra, a fim de que seja mortificada. Ela te fala de deleites, contrários porém, à lei do Senhor teu Deus. Essa luta se desenrolava no fundo do meu espírito, de mim contra mim mesmo. Alípio, sem sair de perto de mim, aguardava em silêncio o desfecho de minha insólita agitação. Capítulo 12. A conversão. Mas logo que esta profunda reflexão tirou da profundeza de minha alma, e expôs toda a minha miséria à vista de meu coração, caiu sobre mim enorme tormenta, trazendo copiosa torrente de lágrimas. E para dar-lhe toda a vazão com seus gemidos, afastei-me de Alípio. A solidão parecia-me mais adequada e me afastei o mais longe possível, para que sua presença não me fosse embaraçosa. Tal era o estado em que encontrava, e Alípio percebeu-o, pois lhe disse alguma coisa com um timbre de voz embargado de lágrimas que me denunciou. Alípio, atônito, continuou no lugar em que estávamos sentados, mas eu, não sei como, me retirei para a sombra de uma figueira, e dei vazão às lágrimas, e 2 rios brotaram de meus olhos, sacrifício agradável a teu coração. E embora não com estes termos, mas com o mesmo sentido, muitas coisas te disse como esta: e tu, Senhor, até quando? Até quando, Senhor, hás de estar irritado? Esquece-te de minhas iniquidades passadas. Sentia-me ainda preso a elas, e gemia, e lamentava: até quando? Até quando direi amanhã, amanhã? Por que não agora? Por que não pôr fim agora às minhas torpezas? Assim falava, e chorava oprimido pela mais amarga dor do meu coração. Mas eis que, de repente, ouço da casa vizinha uma voz, de menino ou menina, não sei, que cantava e repetia muitas vezes: tome-lê, tome-lê. E logo, mudando de semblante, comecei a buscar, com toda a atenção em minhas lembranças, se porventura esta cantiga fazia parte de um jogo que as crianças costumassem cantarolar, mas não me lembrava de tê-la ouvido antes. Reprimindo o ímpeto das lágrimas, levantei-me. Uma só interpretação me ocorreu: a vontade divina mandava-me abrir o livro e ler o primeiro capítulo que encontrasse. Tinha ouvido dizer que então, assistindo por acaso a uma leitura do Evangelho, tomara para si esta advertência: vai, vende tudo o que tens, dá-lo aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me, e que esse oráculo decidira imediatamente sua conversão. Depressa voltei para o lugar onde Alípio estava sentado, e onde eu deixara o livro do apóstolo ao me levantar. Peguei-o, abri-o, e li em silêncio o primeiro capítulo que me caiu sob os olhos: não caminheis em glutonarias e embriaguez, não nos prazeres impuros do leito e em leviandades, não em contendas e rixas, mas revesti-vos de nosso Senhor Jesus Cristo, e não cuideis de satisfazer os desejos da carne. Não quis ler mais, nem era necessário. Quando cheguei ao fim da frase, uma espécie de luz de certeza se insinuou em meu coração, dissipando todas as trevas de dúvida. Então, marcando com o dedo, ou não sei com que, fechei o livro, e com o rosto já tranquilo, revelei a Alípio o que se passara. Ele, por sua vez, me revelou o que acontecera com ele, e que eu ignorava. Pediu para ver o que eu tinha lido, mostrei-lhe, ele prosseguiu a leitura. Eu ignorava o texto seguinte, que era este: recebei ao fraco na fé, palavras que aplicou a si mesmo, e me revelou. Fortificado por essa advertência, firmou-se nessa resolução e santo propósito, bem de acordo com seus costumes, nos quais já há muito tempo tomara grande vantagem sobre mim. Fomos depois à procura de minha mãe, que ao saber do sucedido, ficou radiante. Contamo-lhe como o caso se passara, ela exultou,
triunfante e bendizendo a ti, que és poderoso para dar-nos mais do que pedimos ou entendemos, porque via que lhe havias concedido, a meu respeito, muito mais do que constantemente te pedia com tristes gemidos e lágrimas. De tal forma me converteste a ti, que já não procurava esposa, nem abrigava esperança alguma deste mundo, mas estava já naquela regra de fé em que há tantos anos me havias mostrado a minha mãe. E assim converteste o seu pranto em alegria, muito mais fecunda do que havia desejado, e muito mais preciosa e pura do que a que podia esperar dos netos nascidos de minha carne. Livro 9. Capítulo 1. Colóquio. Ó Senhor, sou teu servo e filho de tua serva. Rompeste minhas cadeias, eu te sacrificarei uma vítima de louvor. Louvem-te meu coração e minha língua, e que todos os meus ossos te digam, Senhor, quem semelhante a ti? Que eles te digam essas palavras e que me respondas e digas à minha alma, eu sou tua salvação. Quem sou eu, e como era? Que males não tive em minhas obras, ou, se não em minhas obras, em minhas palavras, ou, se não em minhas palavras, em minha vontade. Mas tu, Senhor, bom e misericordioso, puseste os olhos na profundeza de minha morte, e purificaste com tua destra o abismo de corrupção de minha alma. Tratava-se agora apenas de não querer o que eu queria, e de querer o que tu querias. Mas, onde esteve meu livre-arbítrio durante tantos anos? De que profundo e misterioso abismo foi ele chamado num instante, para que eu inclinasse a cerviz a teu jugo suave e ombro a teu leve fardo, ó Cristo Jesus, meu auxílio e redenção. Quão suave foi para mim a privação de doçuras fúteis. Temia então perdê-las, como agora sentia prazer em deixá-las. Porque tu se afastavas de mim, e entravas em seu lugar, mais doce que qualquer prazer, mas não para a carne e o sangue, mais claro que toda a luz, mais oculto que qualquer segredo, mais sublime que todas as honras, mas não para os que exaltam a si mesmos. Minha alma já estava livre dos devoradores cuidados da ambição, do ganho, e do prurido dos apetites carnais, e falava muito comigo, ó Deus e Senhor meu, minha luz, minha riqueza, minha salvação. Capítulo 2. Adeus ao magistério. Pareceu-me de bom alvitre, em tua presença, não abandonar de modo ostensivo o ministério da minha língua, mas retirá-lo suavemente do mercado da loquacidade, para que dali por diante os jovens, que não se preocupam com tua lei ou paz, mas com as enganosas loucuras e contendas forenses, não comprassem de minha boca armas para seu furor. Felizmente faltavam pouquíssimos dias para as férias das vindimas. É provável que as férias de outono dos estudantes coincidissem com as férias dos tribunais, que se iniciavam em 22 de agosto, e terminavam em 15 de outubro. Decidi suportá-los até lá. Então me retiraria como de costume, e, resgatado por ti, não tornaria mais a vender meus ofícios. Esta minha determinação, te era conhecida, dos homens, só a conheciam os de minha intimidade. Mesmo assim, tínhamos combinado de nada deixar transpirar. Contudo, quando subíamos do Vale de Lágrimas, cantando o cântico gradual, série de salmos cantados pelos peregrinos que sobem os degraus do Templo de Jerusalém, nos tinhas dado setas agudas e carvões destruidores contra a língua pérfida que contradiz, sob pretexto de aconselhar e, como quem se alimenta, consome o que ama. Tinhas alvejado nosso coração com as setas do teu amor, e levávamos tuas palavras cravadas em nossas entranhas, os exemplos de teus servos, que das trevas trouxeram para a luz, e da morte para a vida, ardiam no fundo de nosso espírito em uma espécie de fogueira, que inflamava e consumia nosso torpor, para que não mais nos inclinássemos para as baixezas. Estávamos inflamados de tal ardor, que o vento da contradição das línguas dolosas não nos apagaria, antes fazia-nos arder mais e mais. Contudo, por causa de teu nome, que santificaste em toda a terra, nossa decisão e propósito teriam também quem os louvasse. Pareceria de certo modo jactância não aguardar as férias tão próximas, abandonar antes dessa data uma profissão pública, e exposta a todos, seria atrair sobre minha conduta todas as atenções, provocando comentários. Diriam que eu me adiantara às férias iminentes por querer parecer grande personagem. E de que me valeria que pensassem ou discutissem sobre minhas intenções, blasfemando sobre o meu bem. Além disso,
Nesse mesmo verão, devido ao excessivo trabalho didático, meus pulmões começaram a se ressentir, respirava com dificuldade, e as dores no peito e minha voz, que não saía clara ou prolongada, revelavam uma lesão. A princípio me senti angustiado, vendo-me quase obrigado a abandonar o fardo do magistério ou, para me curar e convalescer, teria certamente de o interromper. Mas, quando nasceu em mim e se firmou a vontade plena de o repousar e de ver que és o Senhor, então, tu sabes, meu Deus, que cheguei a me alegrar de encontrar esta desculpa verdadeira para moderar o sentimento das famílias, que por causa de seus filhos nunca me permitiram ser livre. Cheio dessa consolação, esperava que escoasse aquele tempo, talvez uns 20 dias. Mas minguara minha coragem, porque já me abandonara a cobiça de ganho, que me ajudava a carregar este pesado encargo, e teria sucumbido se a paciência não tomasse o lugar da ambição. Talvez alguns de teus servos, meus irmãos, dirá que pequei nisso porque, estando com o coração já cheio de desejos de te servir, consenti ficar mais uma hora sentado na cátedra da mentira. Não te discutirei. Mas tu, Senhor misericordiosíssimo, acaso não me perdoaste e resgataste também este pecado, junto com todos os demais horrendos e mortais na água santa do batismo? Capítulo 3. Dois amigos. Angustiava-se Verecundo por este nosso bem, porque se via afastado de nossa companhia pelos vínculos matrimoniais que o aprisionavam fortemente. Não era ainda cristão, como sua mulher, mas justamente nela encontrava o maior obstáculo que o impedia de entrar pelo caminho que havíamos começado a trilhar. Não queria ser cristão, dizia ele, senão do modo que justamente lhe era proibido. Contudo, com sua grande bondade, pôs à nossa disposição sua propriedade no campo pelo tempo que nos aprovesse. Tu, Senhor, haverás de recompensá-lo no dia da retribuição dos justos, pois já concedeste a graça. Porque, estando nós ausentes e já em Roma, atacado de uma enfermidade corporal, Verecundo saiu desta vida depois de se fazer cristão e crente. Assim te compadeceste não apenas dele, mas também de nós, para que quando pensássemos na grande generosidade que teve conosco este amigo, não nos afligíssemos de dor intolerável por não poder contá-lo entre os de tua grei. Graças te sejam dadas, ó Deus nosso. Somos teus, tuas exortações e consolos o indicam. Fiel cumpridor de tuas promessas, concedes a Verecundo a amenidade de teu paraíso sempre florido, por nos ter oferecido sua propriedade de casse seco, no qual descansamos em ti das angústias do século, lhe perdoaste os pecados sobre a terra, na tua montanha, a montanha da abundância. Verecundo, como disse, angustiava-se, mas Nebrídio partilhava a nossa alegria, porque, embora não sendo ainda cristão e houvesse caído no erro tão pernicioso de julgar que a carne verdadeira do teu filho fosse mera aparência, já começava a se desvencilhar e, sem ter ainda recebido os sacramentos da tua igreja, buscava ardentemente a verdade. Não muito depois de nossa conversão e regeneração por teu batismo, fez-se por fim católico fiel. Servia-te na África junto aos seus, em castidade e continência perfeitas, toda a sua família, sob sua influência, se fizera cristã. Libertaste-o então dos laços da carne, vivendo agora no seio de Abraão, seja qual for o significado dessa expressão. Ali vive meu Nebrídio, meu doce amigo que, de liberto, se tornou teu filho adotivo. Ali vive, pois, que outro lugar conviria a uma alma assim? Ali vive, nesse lugar sobre o qual indagava muitas coisas a mim, pobre homem ignorante. Já não aproxima seu ouvido da boca, mas aproxima sua boca espiritual de tua fonte, e bebe avidamente de tua sabedoria, numa felicidade sem fim. Mas não creio que se embriague a ponto de esquecer de mim, enquanto tu, Senhor, que és sua bebida, te lembras de nós. Essa era a nossa situação. Consolávamos o Verecundo que, sem que a amizade fenecesse, andava desgostoso com nossa conversão. Nós o exortávamos a se manter fiel à sua condição conjugal. Quanto a Nebrídio, esperávamos que nos seguisse, pois, facilmente poderia fazê-lo, e já estava a ponto de se decidir. Enfim, aqueles dias passaram, e me pareceram tantos e tão longos, tal era meu desejo de liberdade e descanso, para cantar do fundo do meu ser, a ti meu coração, procurei teu rosto, Senhor, hei de buscar. Capítulo 4.
a doçura dos salmos. Por fim, chegou o dia da libertação da profissão de retórico, da qual já me libertara em pensamento. Assim aconteceu. Livraste minha língua da tarefa de que havias livrado o meu coração. Eu te bendizia contente, e parti com todos os meus, para a quinta de Verecundo. O que lá realizei nas letras, já a teu serviço, mas ainda com a respiração ofegante, como durante uma pausa da luta, e ainda respirando da soberba da erudição, e atestado pelos livros nos quais anotava meus debates com meus amigos ou comigo mesmo em tua presença, refere-se aos seguintes livros: Contra Acadêmicos, de Beata Vita, de Ordine dos Solilóquios. Do que tratei com Nebrídio, então ausente, claramente o indicam minhas cartas. Mas quando encontrei tempo suficiente para dar testemunho de todos os grandes benefícios que me concedeste nessa época da vida, uma vez que tenho pressa de chegar a outros assuntos mais importantes, volta-me, e me é doce confessá-lo, Senhor, a lembrança dos estímulos internos com que me domaste, o modo como me aplanaste a alma derrubando as colinas e montanhas de meus pensamentos, como endireitaste meus caminhos tortuosos e suavizaste minhas asperezas, como também submeteste a Lípio, o irmão de meu coração, ao nome de teu Filho único, Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, nome que ele mal suportava em minhas obras, porque preferia o cheiro dos soberbos cedros das escolas, já batidos pelo Senhor, ao odor das salutares ervas de tua igreja, antídoto contra o veneno das serpentes. Que invocações elevei a ti, meu Deus, lendo os salmos de Davi, cânticos de fé, hinos de piedade, que expulsavam de mim todo sentimento de orgulho. Eu era ainda inexperiente de teu verdadeiro amor, e dividia minhas horas de lazer com Alípio, catecúmeno como eu. Minha mãe estava conosco. Ao aspecto da mulher ela aliava a fé varonil, a calma da velhice, a ternura de mãe e a piedade de cristã. Que exclamações elevei a ti naqueles salmos, e como me inflamava com eles em teu amor. Incendiava-me em desejos de recitá-los, se fosse possível, ao mundo inteiro, para rebater a soberba do gênero humano. Com efeito, em todo o mundo se cantam. Não há ninguém que se subtraia a teu calor. Com que veemente e dolorosa indagação me levantava contra os maniqueístas. E de novo me compadecia deles por ignorarem esses sacramentos, esses remédios, investindo loucamente contra o antídoto que poderia curá-los. Gostaria que estivessem perto de mim, sem que eu soubesse, e que vissem meu rosto e ouvissem minhas exclamações quando li o Salmo 4 naquelas minhas férias, e percebessem os efeitos salutares que me produzia este salmo, quando te invoquei, tu me escutaste, ó Deus de minha justiça. Dilataste minha alma na tribulação. Compadece-te, Senhor, de mim, e ouve minha prece. Se me ouvissem, sem eu saber, para que não pensassem que eram por causa deles as palavras que eu entremeava do salmo, porque realmente nem eu diria tais coisas, nem as diria daquele modo, se soubesse da sua presença, e, mesmo que as palavras fossem as mesmas, ele não as entenderiam como eu as dizia a mim mesmo, diante de ti, na íntima efusão dos afetos de minha alma. Estremeci de medo, ao mesmo tempo me abrasei de alegre esperança em tua misericórdia, ó Pai. E todos estes sentimentos saíam pelos meus olhos e pela voz quando, dirigindo-se para nós, teu espírito de bondade nos dizia: Filhos dos homens, até quando sereis duros de coração? Porque amais a vaidade e buscais a mentira. Também eu tinha amado a vaidade e buscado a mentira. Mas tu, Senhor, já havias glorificado teu eleito, ressuscitando de entre os mortos e colocando-o à tua direita, de onde haveria de nos enviar, segundo a promessa, o Paráclito, o Espírito da Verdade. O Senhor estava glorificado, ressuscitando de entre os mortos, e subindo aos céus. Antes o Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Clama o profeta: até quando sereis duros de coração? Porque amais a vaidade e buscais a mentira. Sabeis que o Senhor já glorificou a seu santo. Clama: até quando? Clama: sabei, e eu sem o saber durante tanto tempo, amando a vaidade e buscando a mentira. Por isso tremi quando eu vi, porque me lembrei de ter sido igual àqueles a quem tais palavras eram dirigidas. Os fantasmas que eu havia tomado pela verdade nada mais eram do que vaidade e mentira. Ah! As queixas fortes e profundas que me inspiravam a dor da recordação.
Oxalá estivessem ouvidos que ainda amam a vaidade e buscam a mentira. Talvez também se perturbassem e vomitassem seu erro. E tu os terias ouvidos quando clamassem por ti, porque morreu por nós de verdadeira morte corporal aquele que intercede por nós diante de ti. Eu lia, irai-vos, e não querais pecar. Como me perturbavam tais palavras, meu Deus! Já havia aprendido a mirar contra mim mesmo pelos meus crimes passados, para não pecar mais, e de uma cólera justa, porque não era uma natureza estranha, da raça das trevas, a que em mim pecava, como dizem os que não se indignam contra si, e acumulam contra si a ira para o dia da ira e da revelação de teu justo juízo. Meus bens já não eram exteriores, e eu já não os buscava à luz deste sol, com olhos carnais. Os que querem gozar externamente, facilmente se dissipam e derramam pelas coisas visíveis e temporais, lambendo com pensamento faminto apenas as aparências. Oh! Se eles se esgotassem com a privação, e perguntassem, quem nos mostrará o bem? E que ouvissem nossa resposta, está gravado dentro de nós a luz de teu rosto, Senhor, porque não somos nós a luz que ilumina todo homem, mas somos iluminados por ti, para que sejamos luz em ti, nós que outrora fomos trevas. Oh! Se eles vissem essa luz interior e eterna que eu havia visto, e como havia saboreado, irritava-me por não poder mostrá-la. Se, pelos seus olhares dirigidos para fora, visse seu coração afastado de ti, me dissessem, quem nos mostrará o bem? Pois ali, onde me irritara contra mim mesmo, ali, no recôndito de meu coração onde, arrependido, eu havia sacrificado e imolado em mim o velho homem, onde, pondo em ti minha esperança, começara a meditar a renovação de mim mesmo, ali fizeste com que eu sentisse tua doçura, dando alegria a meu coração. E exclamava ao ler, fora de mim, essas palavras cuja verdade ecoava em mim, e não queria desdobrar-me pelos bens terrenos, devorando o tempo e sendo por ele devorado, porque possuía na eterna simplicidade outro trigo, outro vinho e outro azeite. E subia, no versículo seguinte, um profundo clamor de meu coração, ó, em paz, ó, em seu próprio ser. Mas, que disse? Dormirei e descansarei. Com efeito, quem nos há de resistir quando se cumprir a palavra que está escrita? A morte foi devorada pela vitória. Tu és esse mesmo ser, e não mudas, e em ti está o repouso que faz esquecer todos os sofrimentos. Porque ninguém pode ser comparado a ti nem vale pensar em adquirir outras coisas que não sejam o que tu és, mas tu, Senhor, singularmente me firmaste na esperança. Eu lia isto, e me inflamava. Não sabia que fazer com aqueles surdos, de quem eu fora a peste, um cão raivoso e cego que ladrava contra a Bíblia, dulcificada por seu mel celestial e iluminada por tua luz. E me consumia de dor por causa dos inimigos de tuas escrituras. Quando poderei recordar tudo o que aconteceu naqueles dias de descanso? Mas não esqueci, nem quero silenciar, a aspereza de um açoite que usaste em mim, e a admirável presteza de tua misericórdia. Atormentavas-me então com uma dor de dentes, que se agravara a tal ponto de me impedir até de falar. Ocorreu-me ao pensamento pedir a todos os amigos, que rogassem por mim, ó Deus da salvação. Escrevi meu pedido numa tabuleta encerada, e lhe a dei para que o lessem. Apenas dobramos os joelhos com suplicante afeto, logo a dor desapareceu. E que dor! E como desapareceu! Enchi-me de espanto, eu confesso, meu Deus e Senhor. Nunca, desde minha infância, havia experimentado coisa semelhante. No fundo de meu coração penetrou o sinal da tua vontade e, alegre na fé, louvei teu nome. Contudo, esta fé não me deixava viver tranquilo quanto a meus pecados passados, que ainda não me haviam sido perdoados por teu batismo. Capítulo 5. O conselho de Ambrósio. Terminadas as férias, informei aos milaneses que providenciassem para seus estudantes outro vendedor de palavras, visto que determinara consagrar-me a teu serviço, e mesmo porque não podia mais exercer aquela profissão pela dificuldade de respirar e pelas dores que sentia no peito. Também comuniquei por escrito a teu bispo e santo bispo Ambrósio, os meus antigos erros, minha intenção atual, para que me indicasse o que deveria ler de preferência em tuas escrituras, a fim de me preparar e dispor melhor para receber tão grande graça. Ele me indicou o profeta Isaías,
creio que porque anuncia mais claramente que os demais o evangelho e vocação dos gentios. Contudo, nada tendo compreendido na primeira leitura, e julgando que toda a obra era assim, decidi voltar a ela quando estivesse mais familiarizado com a palavra do Senhor. Capítulo 6. Batismo de Agostinho. Seu filho Deodato. Chegado o tempo em que convinha nos inscrever para receber o batismo, deixamos o campo, e voltamos para Milão. Alípio também quis renascer em ti comigo, já revestido de humildade tão conforme a teus sacramentos. Era tão enérgico o domador do seu corpo, que caminhava com os pés descalços, com insólita coragem, sobre o chão gelado da Itália. Juntamos também a nós o jovem Adeodato, filho carnal de meu pecado, a quem dotaste de grandes qualidades. Tinha cerca de 15 anos, mas por seu talento ultrapassava já muitos homens maduros e doutos. Confesso-te que eram dons teus, meu Senhor e meu Deus, Criador de todas as coisas, tão poderoso para corrigir nossas deformidades, pois este menino nada havia de meu, senão meu pecado. Se o criei em tua disciplina, foste tu, e mais ninguém, quem não o inspirou. Sim, confesso que eram dons teus. Há um livro meu que se intitula O Mestre, no qual Adeodato dialoga comigo. Tu sabes que todos os pensamentos ali manifestados são dele quando tinha 16 anos. Muitas outras qualidades maravilhosas notei ainda nele, admirado por sua inteligência. Mas quem, além de ti, poderia ser o autor dessas maravilhas? Cedo o arrebataste desta terra, e a lembrança dele se torna mais tranquila, nada mais tendo a temer por sua infância, por sua adolescência ou por toda a sua vida adulta. Associamo-lo a nós como irmão na graça, para educá-lo em tua lei. Fomos batizados, e os remorsos de nossa vida passada se afastaram de nós. Naqueles dias eu não me fartava de considerar a grandeza de teus desígnios para a salvação do gênero humano, pela inefável doçura que sentia. Quanto chorei ao ouvir, profundamente comovido, teus hinos e cânticos que ressoavam suavemente em tua igreja. Penetravam aquelas vozes em meus ouvidos, e destilavam a verdade em meu coração. Acendia-se em mim um afeto piedoso, corriam-me lágrimas dos olhos, e o pranto me consolava. Capítulo 7. O canto dos fiéis. Os corpos de São Gervásio e de São Protásio. Não havia muito tempo que a igreja de Milão começara a adotar essa prática consoladora e edificante do canto, com grande regozijo dos fiéis, que uniam em um só coro as vozes e o coração. Havia um ano, ou pouco mais, que Justina, mãe do imperador Valentiniano, ainda menor, seduzida pelos arianos, perseguia, por causa de sua heresia, teu servo Ambrósio. O povo fiel passava as noites na igreja, disposto a morrer com seu bispo. Nesse meio estava minha mãe, tua serva, uma das primeiras no zelo dessas inquietações e vigílias, não vivendo senão de orações. Nós, a pensar de ainda frios, sem o calor de teu espírito, nos sentíamos comovidos pela perturbação e consternação da cidade. Foi então que se fixou o costume de cantar hinos e salmos, como se faz no Oriente, para que os fiéis não se consumissem no tédio e na tristeza. Desde esse dia esse costume manteve-se, e no resto do mundo, quase todas as tuas comunidades de fiéis passaram a adotá-lo. Foi também nessa época que revelaste em sonho ao bispo Ambrósio o lugar em que jaziam ocultos os corpos dos mártires Gervásio e Protásio, que durante muito tempo, conservastes intactos no tesouro de teus segredos, a fim de revelá-los no momento oportuno para refrear o furor de uma mulher, embora imperatriz. Com efeito, depois de descobertos e desenterrados, ao serem transladados com as honras convenientes para a Basílica Ambrosiana, alguns possessos, atormentados pelos espíritos imundos, foram curados, conforme confissão dos próprios demônios. Também um cidadão, cego havia muitos anos, e muito conhecido na cidade, perguntou a razão daquele alvoroço e alegria populares. Informado, pediu a seu guia que o levasse até as relíquias. Lá chegando, obteve permissão para tocar com um lenço o ataúde de teus santos, cuja morte havia sido preciosa a teus olhos. Feito isto, aplicou um lenço aos olhos, que imediatamente se abriram. A notícia do milagre logo se propagou, e imediatamente se ouviram teus louvores com fervor, e o coração de tua inimiga, sem se converter à tua fé, reprimiu contudo o furor da perseguição. Graças te dou, meu Deus,
De onde para onde guiaste minha memória, para que também te confessasse estes acontecimentos que, embora grandes, eu já havia esquecido e omitido. Todavia, quando assim exalava o odor de teus perfumes, eu ainda não corri atrás de ti. Eis que redobrava minhas lágrimas ao ouvir teus cânticos. Outrora eu suspirava por ti, e enfim respirava o pouco